É isso aí, pessoal. Você quer ser auditor, né? Você quer ser analista. Na verdade, o teu cargo vai ser o analista, né? Analista da Secretaria da Fazenda aqui de Santa Catarina, aquela prova importante a respeito de uma nova matéria para você. Você já deve estar meio desesperadão, tá? Eu vou falar para você, por favor, já vai estudando, né? A Lei Complementar 465 ou o regulamento. Eu acho que eu vou direto no regulamento, porque o regulamento tem a lei com mais detalhes. Então, eu já vou pegar o regulamento e já mato os dois. Né? Porque se eu pegar a lei e pegar o regulamento também, eu estou, a princípio, fazendo... eu posso pegar já o mais completo. O que eu estou falando? Estou falando da matéria nova que caiu no nosso edital, que não é tão nova assim, que normalmente cai nas provas de legislação tributária, que é a parte do processo administrativo tributário ou processo administrativo fiscal, que justamente se refere à cobrança do imposto pelo fisco para com o contribuinte, através do que nós chamamos aí um auto de infração. Então, o contribuinte tem direito a se defender na sua primeira instância, sua reclamação, sua impugnação, tem direito ao duplo grau de jurisdição através de um recurso administrativo para o TAT, Tribunal Administrativo Tributário aqui de Santa Catarina. Tudão, mas o analista trabalha com isso, Tudão? Entre os 1001 atividades do analista, eu acho que o analista da Secretaria da Fazenda é quase como um bombril, né? Ele tem várias atividades que estão lá previstas lá no edital. Uma delas é a verificação, entre as que tem lá presentes, é a verificação se de pagamento do imposto está de acordo com a situação administrativa ou judicial, quer dizer, verificação de pagamentos, verificação de circunstâncias relacionadas a tributo que foi cobrado. Então, na verdade, pode sim o analista da Secretaria da Fazenda trabalhar junto ao processo administrativo tributário e ao processo judicial tributário, no caso, quanto aos processos que vêm de lá, ele tem que responder dentro da esfera administrativa. Então, na verdade, ele também tem que ter ciência a respeito desse tipo de processo. E o processo judicial tributário também está dentro da nossa matéria. Tudão, nossa matéria é bem completa. Exatamente, uma matéria bem completa, conteúdo bastante interessante para nós. Eu quero correr aqui com você, porque eu sei que o edital na praça, você já está com fome e sede do saber. Não é verdade? Então, eu quero muito ajudar vocês a serem os futuros analistas da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. É a minha vontade. Eu sei que eu estou junto com toda a equipe de professores aqui do Direção para te ajudar nesse processo. Tá bom? Então, olha aí, me apresentando, professor Wilson Cortez, dando a matéria de processo tributário, tanto a parte administrativa quanto a parte judicial, né? Nós somos advogados formados, né? Trabalhamos na área de concurso já há mais de 20 anos, né? Somos dos professores antigos, né? Quer dizer, o verdadeiro dinossauro, tudão. Não me sinto assim não, tá, galera? Mas é muito bom poder estar lecionando aqui para vocês. Sou servidor público desde 85, capitão-tenente, engenheiro naval, bacharel em ciências navais pela Escola Naval do Rio de Janeiro, engenheiro naval pela Universidade Politécnica de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba. Sou, então, o professor Wilson Augusto Cortez, pode me chamar de Tudão. Quem deu esse apelido foram os alunos e pede para eles explicarem por que desse apelido, porque até hoje, quando me perguntam, por que Tudão? Ah, caramba, não sei exatamente o porquê do Tudão, mas eu sei que Tudão pegou, e aí a gente, a princípio, agora é conhecido como professor Tudão. Sou especialista, vai lá na telinha só para me apresentar, né? Especialista em Direito e Legislação Tributária Federal, Estadual e Municipal, pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, curso muito legal que a gente fez lá durante 2 anos e meio, muito bacana. Auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, há 22 anos, trabalho na Delegacia Regional Tributária de Campinas. Aonde você me encontra? Me encontra lá no blog do tudão.com.br, me encontra nas redes sociais aí, tanto no YouTube, a gente tem o canal lá, sempre com novidade, professor _ Tudão, no Facebook, no Instagram, você sempre me encontra lá nas redes sociais, o pessoal manda direct, manda, né, pergunta, lá nos vídeos, lá no YouTube também manda pergunta, não tem problema, a gente está sempre aí à disposição para ajudar os alunos, claro que quando a gente sabe, né, quando a gente não sabe, a gente vai procurar saber, não é verdade? Ninguém, a princípio, é dono de toda a informação, ainda mais uma matéria tão importante quanto a nossa, que toda hora tem modificações e a gente está estudando para cada estado, né? Sendo que os concursos estão abertos aí, então o pessoal vai fazer Santa Catarina, outros fizeram Alagoas, outros vão fazer Roraima, mas está vindo mais coisa por aí, Paraná, Pará, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem muito concurso bom vindo por aí, não é verdade?
Bom, esse nosso certame, ele tem regras próprias, né? Então, no nosso certame aqui, a gente tem regras próprias. Ele fala aqui para nós, ó, escolaridade é no ensino superior, as vagas são 58 vagas, a banca é a Fundação Carlos Chagas, a remuneração é de R$ 5.500, mais gratificações. Então, o valor vai lá para R$ 10.000, acima de R$ 10.000. Data da prova, 19 de dezembro de 2021. Então, quase lá no Natal, no Novo, você vai ter lá a prova para a Cefaz, né, de Santa Catarina. Só para lembrar, nós estamos falando das duas matérias mais importantes da prova, que são legislação tributária e direito processual tributário. São no total 50 questões, peso 3. Ou seja, são 150 pontos de 220 possíveis, 68% de toda a prova. Então, a nossa matéria quase que completa 70% da prova, né? Se juntar lá algumas questões de constitucional, de tributário que vão cair na prova, né? Se juntar lá algumas questões lá em constitucional que podem cair a respeito da nossa matéria, na idade já chegamos a 70% da prova. Então, é muito importante a gente dar uma atenção especial para essa matéria, que ela tem 45 pontos em jogo, né? Só ela, por exemplo, é mais que raciocínio lógico, matemática, mais direito constitucional administrativo, mais civil empresarial. Só ela, né? Mais ainda contabilidade geral, quer dizer, 3 vezes 8, 24, 30 pontos, a gente está falando de 45 só nesse direito processual, né? Então, na idade, é muita questão, né? Aliás, ela é mais que todo mundo junto aqui no começo, aqui, né? 45 pontos, ela é mais que português, junto com contabilidade, ela é tudo aqui para essa prova, né? Olha a importância da disciplina. Então, eu estou falando isso porque o grau de importância da disciplina é muito elevado. E aí, quando o grau de importância da disciplina é muito elevado, o que a gente faz? A gente tem que cair para cima, cair matando. Professor Tudão, eu não sei muito bem direito processual, principalmente porque eu não fiz direito. Então, eu não conheço direito processual civil, direito processual penal. Não se preocupe, a gente está aqui para ajudar vocês no caminho para poder pegar as questões de prova. Tá bom? E outra coisa, Tudão, eu não sei a diferença exatamente, eu sei que judiciário e a princípio administrativo eles andam ali em paralelo, mas não são a mesma coisa. Mas eu preciso da tua ajuda para tudo, eu nunca estudei essa matéria, não tem problema, estamos aqui também para o colega que está estudando pela primeira vez. Vamos tentar o quê? Alcançar recursos importantes de acordo com o seu edital. Não vou ficar viajando na maionese, não. Vou ver o seu edital, vou para cima dele e aí a gente vai em cada item do edital, tá bom? Vamos lá, então? Então vamos seguir juntos? Gostamos aí do nosso objetivo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é motivar você para a matéria. Pô, se eu estudar isso aqui e for bem, eu estou indo melhor que todas as matérias da Conhecimentos Gerais. Então é melhor eu estudar essa matéria, não é verdade? E como é que está dividido o nosso conteúdo do edital? Porque o nosso foco é você fazer uma excelente prova. Para isso, você tem que conhecer o conteúdo do edital. Então ele fala assim, ó, direito processual tributário é a matéria. Primeira parte é uma parte totalmente especial, que a princípio está de acordo com a doutrina. Então, na idade, você vai estudar essa parte de acordo com a doutrina, mais a jurisprudência. Sendo mais assim, é claro que eu creio que a doutrina venha a cair mais do que a jurisprudência nesta prova, tá bom? Mas, de toda forma, a gente não vai deixar passar despercebido. Olha lá. Princípios aplicáveis ao processo tributário. Princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da oficialidade, princípio do formalismo moderado, princípio da verdade material dentro do processo administrativo, princípio do devido processo legal, do process of law, princípio do contraditório e ampla defesa, presunção da legitimidade e preclusão. É engraçado que você vê aqui que na matéria ele fala princípios aplicáveis ao processo tributário. Aqui ele não está preocupado se é o administrativo ou judicial. Tem uns que são mais para o administrativo, tem outros que são mais para o judicial e tem outros que são para os dois. Agora, quando alguém, a princípio, já viu essa aula lá em direito processual, ele vê lá, nossa, mas tem muito mais princípios que não apareceram aqui, né, no nosso edital. Pois eu vou me prender somente àqueles que estão no edital, tá bom? Eu não vou ficar dando uma aula de princípios aqui, viajando, princípio tal, princípio outro, princípio aquele, princípio desse, princípio... Quando o princípio não está citado literalmente no nosso edital, tá bom?
Então, guarda essa informação para poder levar para a prova, para a gente poder, a princípio, levar essa informação importante para a prova. Tá legal? Então, volta lá. Além desse princípio, né, princípios aplicáveis ao processo administrativo, nós temos aqui, né, a estrutura do processo administrativo tributário do Estado de Santa Catarina. Então, aí começa a matéria na parte do processo administrativo tributário. Então, começa a matéria na parte do processo administrativo tributário. Então, a nossa matéria é dividida em duas partes principais: o processo administrativo tributário e o processo judicial tributário. Quanto ao processo administrativo tributário, notícia boa. O que você vai estudar aqui também cai na prova de direito de legislação tributária, porque o que ele cita aqui, ó, estude a estrutura do processo administrativo tributário do Estado de Santa Catarina, através da Lei Complementar Federal número 465, de 3 de dezembro de 2009. Aí eu coloquei lá, tem 55 artigos, que cria o Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Estude também o Decreto Estadual 3114, de 16 de março de 2010, que aprova o regimento interno do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina, que tem 95 artigos. Então, nós vamos estudar, né? Estudando o decreto que, a princípio, aprova o regimento interno, nós vamos estar estudando, provavelmente, toda a matéria, mas aquilo que, a princípio, não tiver no decreto e tiver na lei, a gente vai estudar também. Então, fique tranquilo que nessa parte do processo administrativo tributário, nós vamos alcançar as questões de prova. Então, eu vou estudar a parte do processo administrativo tributário. E qual que é a boa notícia, Tudão, que você falou que ia me dar? A boa notícia é que essa parte da matéria cai em legislação tributária e cai em processo, né, tributário. Então, processo administrativo tributário vai cair nas duas partes. Então, dentro daquelas 50 questões que nós vamos ter, 35 mais 15, boa chance de cair em várias questões do processo administrativo tributário. E o processo administrativo tributário, guarda aí, ele pode ser contencioso ou não. Do não contencioso, aquele que tem mais chance de cair, você vai ver no edital, é a consulta tributária. Ela caiu no concurso passado da Cefaz Santa Catarina, deve cair novamente agora no concurso de analista da Cefaz Santa Catarina. Mas o processo contencioso é o carro-chefe, onde caem mais questões na prova, tá bom? Então, na verdade, como é que eu vou dividir isso aí? Olha lá, dentro do próprio edital de vocês, repara, você tem lá o Instituto da Consulta Tributária. Nós temos a lei estadual que vai falar sobre a consulta, não somente sobre a consulta, mas é quase que o Código Tributário do Estado, é a 3938/66, que dispõe sobre normas da legislação tributária estadual, então ela dá normas gerais a respeito da consulta. Nós temos o Decreto Estadual 22586, de 27 de junho de 84, que aprova, então, o regulamento das normas gerais de direito tributário aqui no Estado. É como se a gente tivesse aqui um regulamento do Código Tributário do Estado de Santa Catarina. E nós temos uma portaria CEF, da Secretaria de Estado da Fazenda, a 226/2001, que disciplina o Instituto da Consulta Tributária, versando, então, sobre a aplicação e a interpretação da legislação tributária estadual. Então, galera, nós temos aqui o Instituto da Consulta Tributária com tanta importância, né, para cair na prova, ou seja, eu tenho certeza que vão cair questões sobre a consulta tributária, que nada mais é que uma dúvida interpretativa a respeito da legislação tributária do Estado, onde você vai fazer uma consulta tributária e você vai receber daquela consulta tributária uma informação fidedigna, fiel a respeito daquela situação. Então, guarda essa informação para a gente poder levar para a prova. Na consulta tributária, o que acontece, Tudão? Na consulta tributária, nós temos uma consulta à interpretação da legislação tributária para um caso prático, feita por um contribuinte do nosso ICMS. Um sujeito passivo do ICMS entra com a consulta. Tudo isso está dentro do nosso edital. Vai cair na prova com certeza. E, finalmente, né, para a gente completar o nosso edital, vai cair a parte de direito processual tributário, mas quanto ao direito judicial. Então, é como se nós estivéssemos aqui estudando para a prova do Exame da Ordem de Advogados do Brasil. Olha lá, nós vamos saber todas as ações que uma pessoa, né, no caso aí, um contribuinte ou um responsável tributário, pode entrar contra, né, o fisco ou contra a esfera, né, da Secretaria da Fazenda do Estado ou contra o Estado de Santa Catarina para poder defender algum dos seus direitos. Então, você vai estudar comigo ação declaratória de inexistência de relações jurídicas tributárias, ação anulatória de débito fiscal, tudo isso está no edital, não é verdade?
o mandado de segurança com a sua lei própria, a ação de repetição de indébito, a ação de consignação e pagamento prevista lá no artigo 64 do CTN, os embargos à execução fiscal, a exceção de pré-executividade, a medida cautelar fiscal e os recursos previstos lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional, que a princípio são causas de suspensão da exigibilidade tributária, né, da exigibilidade do crédito tributário. E aí, para poder te auxiliar e aonde você vai se deparando com leis a respeito do estudo, é importante que o aluno saiba o CTN, né, a Lei 5172 de 1966, que dispõe sobre normas gerais a respeito do nosso sistema tributário nacional, e a Lei 6.830/80, que a gente já citou aqui, mas essa lei a gente vai estudar bastante, né? Então a gente vai estudar, né, situações relacionadas ao CTN, mas situações relacionadas à Lei de Execuções Fiscais, a 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências. E nós vamos estudar também a Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Então, a Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, disciplina o mandado de segurança individual, o mandado de segurança coletivo, dando também outras providências. Galera, tenha dúvida que, a princípio, nós temos aqui uma matéria importante para a prova, que normalmente não é cobrada necessariamente nos concursos da área fiscal, mas que agora tem muita pontuação. Você viu que ela substitui toda a prova de conhecimentos gerais. Os 40 pontos da prova de conhecimentos gerais não barram os 45 que você pode obter estudando mais essa matéria. Então, parte para cima mesmo, vamos com tudo. Eu sei que você está firme nesse propósito de ser analista da CEPAS Santa Catarina e eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Então, vamos começar então a nossa disciplina? Vamos começar com o primeiro item do edital? Então a gente vai passar por aí. Primeiramente nós vamos estudar os princípios administrativos e judiciais que a princípio são inseridos no processo, né? Então, os princípios processuais tributários, vamos estudá-los. Depois nós vamos para cima do quê? Do que seria o processo administrativo tributário. Né? Então, um processo administrativo, então dentro da esfera administrativa, vamos ler o regimento interno aqui do nosso TAT, do Tribunal Administrativo Tributário, vamos entender como é que cai na prova. Depois nós vamos para onde? Aí a gente vai efetivamente para as consultas tributárias e finalmente terminaremos com a parte do processo judicial. Eu vou seguir literalmente o edital de vocês, tá bom? Focado no edital para a gente não perder nadão a respeito daquilo que vai cair na tua prova. Vamos lá, então? Então, vamos lá, começando o nosso importante desafio de conhecer essa matéria importante para a nossa prova. Princípios são a base estruturante do direito. E nós temos um item do edital que fala princípios aplicáveis ao processo tributário. Como normas jurídicas que servem a um só tempo como um parâmetro para a interpretação e como um elemento para a resolução de lacunas. Olha só. Eu uso o princípio para interpretar uma determinada situação prática em relação à lei e para resolver uma lacuna em relação à lei. Mas que isso representam valores estruturantes do sistema jurídico. Então, além de interpretação, além de resolução, ele também serve como estrutura. Né? O mestre Canotilho ensina, excelente mestre processualista, ensina que princípios são normas de grau maior de abstração, que se prestam a mediações concretizadoras a cumprir um papel fundamental. Essas normas, né, de maior abstração são o fundamento das regras que nós vamos usar. Ora, se assim é, os princípios assumem para o processo administrativo ou para o processo judicial, né, na esfera aqui dos princípios, né, processuais, uma relevância especial. Eles servem de norte. Servirão de norte para a ativação do administrador e de parâmetro para o juiz, se provocado a controlar os atos praticados ou decorrentes do processo. Como lecionou também o excelente processualista professor Miguel Reale, também constitucionalista, os princípios são enunciados normativos de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento para sua aplicação e também para sua integração. Queridos, os princípios, na verdade, são norte.
Os princípios regulam depois todo o ordenamento jurídico brasileiro. E os princípios vão ser levados em consideração em cada uma das situações, ou pelo menos deveriam ser levados em consideração. Muitas perguntas, a princípio, que poderiam aparecer na prova sobre essa parte da matéria é justamente se está sendo, a princípio, cumprindo um determinado princípio. Então, por exemplo, se ele perguntar, dentro do processo administrativo tributário aqui em Santa Catarina, o contribuinte ele tem direito a fazer a impugnação e também depois ele pode entrar com recurso se ele perdeu na primeira instância. Então, alguém pode perguntar, mas que princípio, a princípio, está vinculado a essa situação? Letra A, ampla defesa. Letra B, contraditório. Letra C, duplo grau de jurisdição. Letra D, todas as anteriores. Você entendeu? Então, ele, a princípio, vai criar uma situação, muitas vezes eu vejo esse tipo de questão na prova, principalmente a Fundação Carlos Chagas, e vai perguntar, mas está vinculado a que princípio? Então, primeira coisa para o meu aluno que está estudando princípios processuais, a gente tem que saber o que é o princípio. Né? Ao que ele se referenda, para a gente poder ter um entendimento que na prova, quando cair aquela determinada situação, é sobre aquele princípio que ele está falando. Então, ele pode colocar nas alternativas os 5 princípios lá, e a princípio você vai ter que escolher qual que é aquele que se referenda àquela determinada situação. Eu falei, por exemplo, de uma situação onde todos os princípios que eu citei poderiam ser utilizados. Então, quando a princípio um contribuinte tem direito a reclamar, tem direito a recorrer aqui no estado de Santa Catarina, eu tenho aí o princípio da ampla defesa sendo garantido, o princípio do contraditório está, a princípio, sendo garantido, o princípio do duplo grau de jurisdição está sendo garantido, né? Então, são situações interessantes para a prova. Tudo bem o jeitão que eles podem cobrar na prova? Agora, poxa, professor, então o princípio, na realidade, ele é um norte. O princípio, ele é um embasamento. O princípio, ele vai ajudar-nos na interpretação e na resolução de lacunas. Esses são os princípios. Vamos agora estudar, né, especificamente, né, ainda dentro aí do nosso contexto a respeito dos princípios, ele vai falar assim, ó, a lei federal que trata a respeito de processo administrativo tributário, a 9784 de 1999, arrolou alguns princípios explícitos, ou seja, o artigo 2º da lei federal, que fala sobre sobre processo administrativo tributário em todo o território nacional, ela tem alguns princípios explícitos. É interessante que alguns estão no seu edital e outros não estão. A gente só vai citar aqueles que estão no edital, tá bom? Por quê? Para a princípio, cumprir a finalidade da matéria, que é, a princípio, seguir o edital. Bom, princípio da legalidade, né? Todo ato deve estar de acordo com a lei. Princípio da finalidade, né? Onde, a princípio, você vai ter uma finalidade para cada ato administrativo, para cada ato que for feito. Princípio da motivação, princípio da moralidade, princípio da razoabilidade, princípio da ampla defesa, princípio da segurança jurídica, princípio da eficiência, princípio da proporcionalidade, princípio do interesse público. Se você, a princípio, for olhar estes princípios, você vai ver que está um pouco diferente da listagem que está prevista aí na nossa prova, quer dizer, no nosso edital. E aí já vem a primeira pergunta do aluno. Tudão, eu preciso estudar todos os princípios processualistas? Quer dizer, são mais de 40 princípios. Preciso estudar tudo? Preciso pegar um livro de direito processual civil e, a princípio, ficar estudando todos eles? Não, querido. Você pega, às vezes, até um resumo no Google, vai te ajudar. Você pega, a princípio, material em PDF que você está usando, vai te ajudar. Mas foque nos princípios que estão no edital. Senão você acaba perdendo o foco, porque são muitos princípios. Tudo bem? Eu já busquei antes de você, para a gente poder trazer só os princípios presentes no edital. Então, mesmo que haja uma lei federal falando dos princípios explícitos, ditados na própria lei, no artigo 2º, ainda assim não são todos esses princípios que a gente vai estudar para a nossa prova. Tá bom? Outros podem ser identificados, seja de forma implícita ou não. Ou seja, outros princípios podem ser identificados implicitamente ou não pelo texto, como o princípio da igualdade, como o princípio da oficialidade, do formalismo moderado, do devido processo legal, princípio do contraditório, da ampla defesa, princípio da presunção de legitimidade e o princípio da preclusão. Então, outros princípios podem ser, a princípio, identificados. Veja que, além dessa lista toda de princípios, ainda não foi exaustiva. Existem outros que não estão aqui citados, tá? É só meramente exemplificativa essa lista.
Fechou, pessoal? Então, por ser exemplificativa, outros princípios, né, poderiam ser citados. Tá legal? Bom, vamos começar então com um princípio muito importante, né? E aí a gente vai lembrar desse princípio tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa. É conhecido que a administração, então vamos na esfera administrativa, tem que atuar dentro, na forma, dos limites e para os fins contidos na lei. Quando a gente fala administração, o judiciário também. Esse princípio da legalidade, ele nos serve tanto para a esfera administrativa quanto para a esfera judiciária. Ou seja, agir no rigor da lei é o que se espera tanto da administração para julgamento de processos administrativos tributários, quanto se espera do judiciário para julgamento de processos judiciais tributários. Tá certo? A administração, ou o poder judiciário, diferentemente do que ocorre com os particulares, só pode atuar quando a lei assim o autorizar. Né? Então, a administração só pode atuar quando a lei assim o autorizar. O princípio da legalidade é só pode haver atuação dentro da lei. Certo é que há margens de discricionariedade que são legadas pelo legislador com uma certa liberdade para que o administrador aplique a lei em situações concretas. Porém, é em sede de processo administrativo que o administrador deverá colher e deixar consignados elementos que fundamentarão a decisão discricionária. Então, mesmo que haja discricionalidade, porque, a princípio, o nosso julgador de primeira instância, ele pode julgar de acordo com a discricionalidade dele, de acordo com os elementos que ele tem lá no processo para julgar. Ainda assim, quando ele fizer esse julgamento, ele tem que fundamentar tal decisão. Então, a atividade da administração pública está vinculada à lei. Essa é a frase do nosso princípio. E eu coloco aqui, a atividade do Poder Judiciário está vinculada à lei. Essa é a frase também do nosso princípio. Então, guarde aí, né? O nosso princípio da legalidade obriga que a administração pública, assim como o Poder Judiciário, ande sobre o rigor da lei. Toda vez que houver uma discricionalidade ao julgador tributário, seja ele na esfera administrativa, seja na esfera judicial, tem que haver a motivação. Por isso que quando há a sentença dada pelo juiz, quando há, a princípio, o acórdão dado por um julgador de segunda instância, né, um juiz de segunda instância aqui no TAT aqui de Santa Catarina, para nós, todos esses dois tem que ter lá o resumo, tem que ter ali dos fatos do direito, tem que ter o relatório, ou seja, tem que haver a motivação, por que o julgador julgou daquela forma. E ele tem que estar vinculado à lei. Né? Uma das coisas importantíssimas, esse princípio da legalidade, ele encabeça tudo. Quer dizer, vamos falar de princípio, mas o primeiro princípio, ande de acordo com a lei. Faça de acordo com a lei. Quando você, a princípio, negar um determinado direito a um contribuinte, explique isso, motive esse ato, seja administrativo ou judicial, de acordo com a lei. Tudo bem? Em base ao porquê da negativa ao contribuinte. Então, na verdade, esse princípio acaba sendo muito importante. E ele acaba caindo nas provas de concurso. Tá certo? Então, esse é o primeiro princípio. Dentro dos princípios aplicáveis ao processo administrativo, seja na administração, seja no judiciário, ele é o princípio da legalidade. Bom, o princípio da legalidade aplicado ao processo administrativo tem dupla incidência. Portanto, então, quais são as incidências desse princípio? Primeiro, obriga, o que é óbvio, que sejam respeitadas as normas regentes do processo e aplicáveis ao ato que se busca praticar. Então, ele obriga que sejam respeitadas as normas que regem o processo e sejam aplicáveis ao ato que se busca praticar. E ele impõe que o administrador só utilize do processo para a prática de atos que se justifiquem à luz da lei. Ele impõe que o administrador só utilize do processo para a prática de atos que se justifiquem à luz da lei. Então, é a outra situação, quer dizer, impõe que o administrador só utilize do processo para a prática de atos que se justifiquem à luz da lei. Então, é como se o administrador só pudesse andar sobre o rigor da lei. Mas ainda, o processo administrativo emerge como elemento para a verificação da observância do princípio da legalidade. Em suma, o processo administrativo, a um só tempo, se sujeita à legalidade, mas também serve como meio para concretizar tal princípio.
Então, ao mesmo tempo que o processo anda sobre a legalidade, exatamente pela existência do processo, eu sei que está sendo concretizado o princípio. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, ele parte pelos dois princípios. Quer dizer, eu tenho que andar sobre a lei, mas a princípio, porque a lei exige, eu também tenho que abrir o processo. E, ao mesmo tempo, isso serve também para o Poder Judiciário. Então, dentro do nosso Poder Judiciário, nós temos a circunstância do processo, né? A legalidade, né? No caso aqui, a legalidade também deve ser verificada tanto pelo julgador de primeira instância, quanto pelo tribunal, quando houver julgamento coletivo, não importa. Em todas as situações, tem que andar sobre tal princípio. Tá bom? Encerramos esse bloco, firmes no propósito, começando aí a nossa matéria. Até daqui a pouco.